O olho de Deus. Será mesmo que o universo está dando sinais de que a religião e a ciência podem finalmente conviver em harmonia? Lá no espaço, astrônomos encontraram não apenas o olho do Criador, como a mão de Deus. Hoje, eu, Carol, vou tentar te explicar o que realmente são esses achados. E eu já te adianto uma palavra: nebulosa. Sejam muito bem-vindos. Deixando um pouco o misticismo e a religiosidade de lado, você precisa saber, antes de tudo, que esse tal de olho de Deus, na verdade, é uma nebulosa, uma das muitas encontradas pelo universo. Mas isso não quer dizer que ela deixa de ser algo impressionante de se ver. Você sabe me dizer o que é uma nebulosa? Então vamos começar com esse conceito. Nebulosas nada mais são do que gigantescas nuvens de poeira e gás encontradas no espaço. E algumas delas normalmente surgem a partir do gás e da poeira lançados pela explosão de uma estrela que está morrendo, como uma supernova, sabe? Só que isso nem sempre é uma regra. O espaço é um lugar que sempre surpreende, como você já está cansado de saber. Enquanto as nebulosas podem surgir a partir de estrelas moribundas, outras são consideradas berçários estelares, ou seja, são regiões em que ocorre a formação de novas estrelas. E como isso acontece é muito interessante. Visualiza comigo. No início de tudo, ou no final, dependendo do ponto de vista, as poeiras e os gases estão bastante espalhados pelo espaço, certo? Só que a gravidade é capaz de reunir essas partículas e substâncias lentamente, fazendo que aglomerados cada vez maiores surjam e, consequentemente, a gravidade irá aumentar mais e mais. Passados anos e mais anos, esse aglomerado estará tão grande que entrará em colapso com a própria gravidade. E isso fará com que o material localizado bem no centro da nuvem se aqueça, dando início a um núcleo e, por fim, a uma nova estrela do universo. Mas beleza, Carol, eu quero mesmo saber sobre esse tal olho de Deus. Então vamos lá. O olho de Deus é uma nebulosa chamada Hélix, que está razoavelmente próxima do nosso planeta, entre 650 e 700 anos-luz de distância, lá na constelação de Aquário. Hoje em dia, os nossos telescópios conseguem fazer imagens surpreendentes dela. Mas imagine como eram as coisas lá no século XVIII, quando a nebulosa foi descoberta. Ela até possui um nome de identificação meio chato: NGC 7293. Convenhamos que é mais interessante chamá-la pelo nome místico. E é um nome que faz muito sentido pelo formato da nebulosa. Se você prestou atenção nas imagens que aparecem aí na tela, dá para perceber que, curiosamente, ela tem um formato muito parecido com um olho. Um olho que aparentemente é uma passagem para algum lugar e foi formado por causa da morte de uma estrela. E uma morte recente, diga-se de passagem, né? Usando como base a taxa de expansão do fenômeno, a estimativa dos astrônomos é de que essa nebulosa tenha cerca de 10.600 anos. No caso dela, quando o abastecimento interno de combustível acabou, as camadas externas começaram a crescer, dando início ao que se tornaria o olho de Deus. E bem no meio disso tudo está uma anã branca, que é o núcleo quente da estrela moribunda. A anã branca, que quase não é vista em algumas imagens, tem basicamente o tamanho do nosso planeta, só que a massa chega perto da estrela original. Em algumas fotos você pode ver uma espécie de círculo roxo brilhante no centro da nebulosa, mas aquilo é um disco de poeira formado ao redor da anã branca. O mais interessante disso tudo é que não precisamos ir muito longe para encontrar um fenômeno assim. Daqui a 5 bilhões de anos, quando o combustível de hidrogênio do nosso Sol acabar, nossa grande e quente estrela passará pelo mesmo processo. Será que a nebulosa do nosso sistema vai ter um formato curioso também? Enquanto isso não acontece, por aqui, vamos investigar outros toques divinos pelo universo. Que tal a mão de Deus? Essa nebulosa está um pouco mais longe da Terra, a cerca de 17.000 anos-luz de distância. Mas isso não quer dizer que o que sabemos e já observamos dela não é de tirar o fôlego. O nome é bastante explicativo: mão de Deus, porque basicamente o fenômeno tem o formato de uma mão. E se a gente quiser viajar um pouco nas teorias astronômicas e religiosas, é uma mão que parece estar tentando alcançar alguma coisa. No mesmo princípio do olho de Deus, a mão surgiu depois que uma estrela explodiu e lançou uma gigantesca nuvem de material pelo espaço. Só que nesse caso, trata-se de uma nebulosa de vento pulsar, que gira 7 vezes por segundo em torno do próprio eixo. Tem um nome científico um pouco complicado. Grava aí: PSR
B1509-58. Por conta desse giro, o fenômeno sopra uma espécie de vento de partículas de material ejetado. Mas existe um porém no meio de toda essa história. Os astrônomos não têm certeza se o formato da mão realmente está lá ou se é só uma ilusão de ótica. Isso porque a interação com as partículas do pulsar pode apenas fazer com que a nebulosa se pareça com uma mão. Seja como for, não dá para negar que é uma nebulosa pra lá de curiosa, não é? Olha, nós já falamos do olho e da mão de Deus, duas formações com nomes misteriosos. Então, nada mais justo do que falar também sobre os pilares da criação. Só que, nesse caso, os pilares não são a nebulosa em si, como aconteceu com os outros dois fenômenos. Eles são uma espécie de colunas formadas por poeira cósmica e gás, localizadas dentro da nebulosa da Águia, e que se estendem por cerca de 4 a 5 anos-luz. Eu mesma não consigo nem imaginar o tamanho disso. O curioso é que os pilares da criação são relativamente pequenos se comparados com a nebulosa, que tem algumas dezenas de anos-luz de tamanho. E quanto à distância dela em relação à Terra, digamos que demoraríamos bastante para percorrer os 7.000 anos-luz e conseguir presenciar todos esses fenômenos de perto. Talvez eles nem estejam mais lá, para falar a verdade. Outro ponto interessante é que a palavra criação pode dar a entender que ainda estamos falando com um cunho religioso do fenômeno, mas a verdade é que os pilares fazem parte de uma região bastante ativa na formação de estrelas dentro da própria nebulosa. Para você ter uma ideia, dentro das colunas é possível até mesmo encontrar estrelas recém-nascidas escondidas. Só que eu tenho uma má notícia para quem ficou com vontade de ver os pilares por um telescópio. Você vai precisar de um equipamento grande, além de ótimas condições de visualização. Mas nem tudo é triste nessa história não, tá? Lá para julho, e com um pequeno telescópio, você vai conseguir ver tranquilamente a nebulosa da Águia. Agora, que tal dar uma olhada na Montanha Mística? Da mesma forma que os pilares, esse fenômeno está dentro de uma nebulosa, só que nesse caso, dentro da nebulosa Carina, a cerca de 7.500 anos-luz de distância da Terra. Trata-se de uma espécie de pilar cósmico com 3 anos-luz de altura e uma característica que a gente já viu por aqui hoje. Por lá, existem sinais de uma atividade intensa de formação de estrelas. A montanha é formada principalmente de poeira e gás, mas no meio de tudo aquilo também estão presentes oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e até mesmo enxofre. O lado triste dessa história é que o pilar tem sido destruído pelos ventos solares de estrelas encontradas na região. E em meio a nomes divinos e fenômenos que mais parecem ter saído de histórias de fantasia, uma nebulosa impressionante não vai te deixar impactado pelo nome, mas sim pelas características. O nome dela é NGC 6302, ou se você preferir, Nebulosa Borboleta, e ela fica a aproximadamente 4.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Escorpião. E o porquê desse nome você descobre só de ver uma imagem. Ela é considerada uma nebulosa bipolar, justamente por ter 2 lóbulos a partir do centro. E aqui vem a parte mais impressionante. A temperatura da superfície estimada para a nebulosa é de 250.000 graus Celsius. 250.000! Basicamente, a estrela que deu origem à nebulosa se tornou curiosamente muito quente, mas acabou ficando escondida da nossa visão por causa de uma camada muito densa de poeira. Os astrônomos acreditam que, por conta de toda essa temperatura, a estrela responsável pela nebulosa provavelmente era gigantesca. Ficou chocado com as maravilhas do nosso universo? Então me conta aqui embaixo o que você achou disso tudo e aproveita para deixar aquele combo clássico, a curtida, a inscrição e também lembra de ativar o sininho. Um super beijo e até a próxima!